23 horas, muito boa noite. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e meu convidado de hoje é Luiz Fernando de Lázari, ex-membro do Ministério Público do Estado do Paraná e ex-secretário de Segurança do Estado do Paraná, que, além da larga experiência que tem em segurança pública, é especialista na matéria. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui debater esse tema, que nem sempre a gente acha quem queira conversar sobre esse tipo de coisa em programa de televisão. A primeira pergunta que eu faço, nós já temos várias participações aqui pelo Twitter, tem gente que entrou no blog postando opiniões, mas a primeira questão que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: por que esse tema voltou agora? Voltou não, que nunca teve, mas por que ele veio agora com essa força, né? Tem figuras públicas internacionais, ex-presidentes da República, de países, falando sobre isso, sobre essa questão da descriminalização, outros falam sobre a liberação mesmo, em relação à questão da maconha, que talvez seja um primeiro passo para ter um tratamento mais amplo sobre essa questão das drogas. No Brasil nós temos o Fernando Henrique falando disso já há algum tempo. Por que esse tema está vindo agora? Parece que a ONU tem patrocinado esse tipo de debate no mundo, pelo mundo afora. Boa noite a todos os seus telespectadores. É um prazer estar mais uma vez aqui, Rocha, participando do teu programa. Na verdade, essa discussão, ela vem sendo enfrentada de forma mais objetiva e direta pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, desde uma convenção que foi realizada em 99 em Palermo. Em 99, se começou a discutir, dentro da ONU, o combate às organizações criminosas. E é evidente que quando você fala em organização criminosa, você está falando basicamente de tráfico de armas e de tráfico de drogas no mundo. Na convenção, na Assembleia Geral do Milênio, que foi uma convenção que aconteceu no ano de 2000, se criaram uma série de protocolos que efetivamente traçaram políticas públicas para o mundo de combate ao crime organizado. A preocupação maior era o tráfico de pessoas, principalmente na Europa, o tráfico de imigrantes, esse transporte de imigrantes de forma absolutamente clandestina, e o tráfico de armas e de drogas. E a partir daí, então, se iniciou um debate dentro, inclusive, da ONU a respeito desse assunto. A partir daí, foram criados inúmeros protocolos, estudos, pesquisas a respeito do assunto. E o que a gente vem percebendo é que todos esses estudos, essas pesquisas têm revelado que o combate ao tráfico de drogas no mundo hoje é absolutamente ineficiente. Eu posso te falar a respeito da experiência que tive durante quase 7 anos aqui no estado do Paraná, à frente da Secretaria de Segurança Pública, que o nosso principal trabalho aqui era, de fato, o combate ao tráfico de drogas. O nosso estado tem uma característica que é de ser um estado de fronteira com o país vizinho Paraguai, onde a gente tem ali uma vasta, enorme plantação de maconha. E, além disso, nós temos rotas estabelecidas da cocaína que é produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia, que passam pelo Paraguai e que entram pelo Brasil através de Foz do Iguaçu e aquela região até Guaíra. Inclusive, numa operação que foi realizada pela Polícia Federal e pela Justiça Federal do Estado do Paraná, o Fernandinho Beiramar, que já estava preso em Catanduvas e continuava operando o tráfico de drogas de dentro daquela penitenciária, que era supostamente uma penitenciária de segurança máxima. Dentre as coisas que foram descobertas nessa investigação, foi uma fazenda que ele tinha no Paraguai como um entreposto da droga que vinha da Bolívia, da Colômbia e do Peru, e que parava ali nessa fazenda e de lá vinha para o Brasil. Essa fazenda, inclusive, está confiscada pela Justiça Brasileira e a Justiça Brasileira está aguardando as providências, há cerca de 3 ou 4 anos, do país vizinho Paraguai, para o confisco definitivo dessa propriedade, que, aliás, é uma das melhores propriedades rurais do Paraguai, diga-se de passagem. Então fica muito claro, né, e evidente que, por essas características, havia uma necessidade. Qualquer política de segurança pública que se pense no Paraná, nós temos que fazer um trabalho voltado para o combate ao tráfico de drogas. E foi isso que nós fizemos ao longo de 7 anos.
Criamos inúmeras estruturas aqui no Estado. Só para te exemplificar de maneira bem rápida, nós tínhamos uma delegacia, que era a DENARC, que era a Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, aos entorpecentes. Ela foi transformada em divisão e foram criados núcleos delas pelo interior do estado todo. Nós tínhamos essa delegacia só em Curitiba, ela foi ampliada para Londrina, para Maringá, para Foz do Iguaçu, para Cascavel, para Pato Branco, exatamente para você criar uma rede de inteligência de combate ao tráfico de drogas. Nós criamos a Força Samurai dentro da Polícia Militar, que era especificamente para o combate ao tráfico de drogas, trabalho de inteligência da Polícia Militar. Nós criamos o 181, Disque Narco Denúncia, que aliás começou no estado do Paraná e virou referência no Brasil inteiro. Começou com 161 e depois se transformou no 181. O 181 é um programa em que a população faz contato com os mecanismos policiais de forma anônima, sem se identificar, exatamente para evitar a represália do traficante de drogas. Muitas vezes o traficante é um vizinho seu, muitas vezes o traficante mora na sua rua, no seu bairro. Se você entrega o teu traficante, ele vai, evidentemente, buscar a revanche, a vingança em cima de você, porque essa é a lei do tráfico, é por isso que o tráfico mata muito, né? E criamos inúmeros mecanismos, a Força Alfa. A expansão dos GAECos pelo estado do Paraná foi feita na nossa administração, ele só existia em Curitiba, ele foi ampliado para Londrina, para Maringá, para Guarapuava, para Ponta Grossa, para Foz do Iguaçu, para Cascavel. Toda essa rede tinha como único objetivo o combate ao tráfico de drogas. E a partir deste momento, do ano de 2003, o Paraná se transformou no estado em que mais apreendia drogas em números absolutos do Brasil. Pouca gente fala isso, a imprensa inclusive não tem, me parece que interesse em divulgar isso, mas o Paraná foi, durante 6, 7 anos da nossa administração, o estado que mais apreendeu drogas em números absolutos do Brasil. Aí eu vou chegar onde eu queria, né? Aí você imagina, bom, esse ano a gente apreendeu, vou te dar um exemplo, no ano de 2003, nós apreendemos 118 mil pedras de crack no estado do Paraná. Você imagina que era um grande número, né? A primeira pedra apreendida de crack no Paraná foi apreendida em Curitiba no ano de 96, nós estamos falando de 10 anos depois, e 118 mil pedras de crack. É uma multiplicação enorme, né, dessa droga no estado. Você imagina, bom, ano que vem, a gente deu um golpe duro esse ano no tráfico, ano que vem vai diminuir. Não, isso aumentou. Nós estamos falando, por exemplo, em 2009, nós fechamos um número de mais ou menos 1.900.000 pedras de cracks apreendidas no estado do Paraná. São 10 vezes mais do que 3 anos antes. E o trabalho da polícia, ele é evidente que tinha demonstrado claramente um rendimento, porque a apreensão de drogas aumentava todo ano. E você imagina, né, como gestor, bom, já que esse ano nós apreendemos, sei lá, 5 vezes mais do que o ano passado, significa que nós estamos dando um golpe duro no tráfico de drogas e ele vai diminuir, ele vai perder força. E isso não acontecia. Então, o que se imagina, o que eu imagino que esteja acontecendo com esse debate mundial, que hoje no Brasil é encabeçado pelo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, mas tem também nesta comissão, que é formada por 19 membros, pessoas como o ex-presidente da Colômbia, o ex-presidente do México, o ex-presidente da Suíça, o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o ex-secretário de Estado norte-americano. São pessoas que, enfim, não estão brincando com o assunto, não estão querendo uma vitrine, são pessoas que já, inclusive, tiveram serviços prestados, bem ou mal, no caso do Fernando Henrique, né? Mas já tiveram serviços prestados para seus países e para o próprio mundo, né, como um todo, porque eles estão vendo que, efetivamente, a repressão ao tráfico de drogas, como eu estava te dizendo agora há pouco que fiz aqui no estado do Paraná, não está funcionando. O consumo está aumentando, e se está aumentando o consumo, aumenta o tráfico de drogas. A demanda está relacionada diretamente com o tráfico de drogas. Então, a repressão, como um instrumento de diminuição do tráfico e de diminuição do consumo, não está funcionando. As pessoas não deixam de consumir drogas porque é proibido. Aliás, é uma coisa muito interessante, é uma discussão até que foge um pouco do âmbito da segurança pública, mas eu posso opinar, eu acho, né? As pessoas não deixam de consumir a droga porque ela é proibida, ou porque tem medo de ser presa pela polícia, hoje até não vai preso mais, mas enfim, de ser repreendido pela polícia, de ter que passar por alguma medida educativa ou de reeducação. Não. Elas consomem a droga porque elas têm prazer com aquilo. Infelizmente, a droga é uma substância que causa prazer para as pessoas.
por mais que seja momentâneo e por mais que as consequências sejam terríveis, drásticas, muitas vezes fatais, na maioria dos casos fatais, ela está associada ao prazer e, portanto, não é a lei e não é a polícia que vai fazer com que isso acabe. Muito bem, eu escutei essa introdução para a gente daí nos próximos blocos começar aqui a explorar a participação das pessoas pelo Twitter. Eu vou chamar um intervalo e volto logo em seguida para a sequência do Jogo do Poder, hoje debatendo a liberalização da maconha. Daqui a pouquinho eu volto. Voltamos aos estudos da CNT para a sequência do Jogo do Poder. 23/12. Hoje recebo Luiz Fernando De Lázari, ex-secretário de Segurança, ex-membro do Ministério Público do Estado do Paraná, para falar sobre essa questão relacionada à proposta de liberalização da maconha. O João Roberto entra aqui no Twitter e o Mário Melo entrou no blog. Ambos falam da questão relacionada à relação entre a droga e a violência e o crime. No seu período de membro do Ministério Público e de secretário de Segurança, lógico, nessa condição, mexendo mais com dados, qual é a verdade disso? Não, a verdade absoluta. A relação entre a droga e o homicídio, ela é umbilical. Eu diria para você que em Curitiba, por exemplo, e região metropolitana, sem medo de errar, a estatística atual, hoje 90% dos crimes que são cometidos dentro desse ciclo terrível da droga. Isso não significa dizer, Rocha, é importante que a gente coloque, que o crime do homicídio ele não é cometido em decorrência do uso da substância. Tá. Quer dizer, a estatística mundial demonstra que 5% das pessoas que consomem a droga praticam o crime por conta desse consumo. O que acontece é que as pessoas que morrem em decorrência desse ciclo terrível da droga morrem porque a droga não tem uma linguagem legal. Ela não pode, o traficante, por exemplo, não pode cobrar do consumidor de droga aquilo que ele está lhe devendo. Ela não pode cobrar do seu concorrente uma concorrência leal. Eles resolvem tudo na bala. E aí que entra essa estatística terrível de 90% dos crimes. É o traficante que mata o consumidor que não paga o que consome, é o traficante que mata o seu concorrente porque está disputando um ponto do tráfico de drogas, é o consumidor que mata o outro consumidor porque ele quer a droga daquela pessoa. Enfim, é um ciclo terrível e eu diria para você que 90% dos crimes de homicídio são decorrentes do tráfico de drogas, não especificamente do consumo da droga. São coisas que devem ser separadas. Eu estou falando de pesquisa, não estou falando de opinião, né? Agora, é importante que se diga... Se fôssemos estabelecer uma comparação da quantidade de mortes, de violência ou física que decorrem do uso da droga e do uso do álcool na nossa sociedade, é possível aferir
que o álcool gera mais violência do que o uso da droga? Não, eu não acredito. Hoje em dia, não. Acho que o crime, principalmente o crime de homicídio, a droga hoje tem uma maior incidência porque ela está muito disseminada, o consumo aumentou muito. Eu te dei o exemplo do crack, por exemplo, que é uma droga extremamente pesada, extremamente forte, em que em 2003 a polícia apreendeu no Paraná 118 mil pedras e em 2010 acho que fechou o número de mais de 2,5 milhões. Então, assim, as pessoas estão consumindo mais droga e por conta desse tráfico estão matando e estão morrendo de forma muito trágica. Agora, eu já ouvi argumento de gente que é a favor da liberalização de algumas drogas, né? Dizendo o seguinte, que se você comparar os índices de violência hoje decorrentes da droga no mundo contemporâneo, proporcionalmente, guardadas as proporções, com a violência que ocorria, por exemplo, nos Estados Unidos, na época da lei seca, você vai chegar em números mais ou menos parecidos, porque a proibição gera essa violência. E, portanto, se você tivesse a liberalização, você acabaria com esse ciclo de violência, porque as pessoas não teriam mais como fazer o tráfico, né, que é o que gera violência. Porque você acabou de dizer que o uso em si não gera violência. Não. O que gera é o comércio. Exatamente. Né? Veja bem, o que essa comissão global, que tem como representante do Brasil Fernando Henrique e essas outras autoridades que eu acabei de citar, pretendem é de fato a legalização da maconha. Eles falam em legalização da maconha, a descriminalização total e completa de usuário de qualquer tipo de droga e o ataque crítico ao consumidor. O que significa ataque crítico? Ao traficante. O que significa ataque crítico? As polícias visarem na verdade, não o traficante mula, o traficante vapor que vende na ponta a droga, né? Mas aquele que produz, aquele que planta e aquele que refina. Então, essa é a ideia dessa comissão. Me parece uma alternativa inteligente. A gente tem exemplos no mundo, né, Rocha, de que isso funcionaram. O Brasil já descriminalizou o uso, principalmente o uso da maconha. Hoje, o consumidor que é pego com a substância da maconha, ele praticamente não é preso, ele sofre algumas medidas restritivas, mas a prisão já está, desde 2006, descartada como uma ordem legal no país. Existem outros países que têm exemplos parecidos com o nosso, melhores, e que resultaram em ações positivas. Então, eu acredito que essa discussão que está sendo travada pela comissão que pretende a legalização da maconha e a descriminalização do usuário é uma discussão que daqui para frente vai fazer parte da agenda mundial. No Twitter hoje, mesmo aqui agora eu estou lendo aqui, gente que fala em liberalização e outros falam em descriminalização. São duas coisas diferentes. Só para que o telespectador entenda, qual é a diferença? A legalização é o Estado autorizar que as pessoas plantem a maconha e que comercializem isso como se fosse um pé de alface, como se fosse um pé de couve. A descriminalização é o fato de você, com essa substância, você não ser preso, você não ser criminalizado, penalizado. São coisas diferentes. Por exemplo, Portugal não permite que você produza a droga, mas permite que você consuma. Você não é punido em Portugal por consumir a droga, em hipótese nenhuma. Então, são duas coisas realmente diferentes, mas que, na verdade, caminham juntas, né, também. Porque como é que você vai, num país como o nosso, por exemplo, descriminalizar o uso, como está acontecendo agora? Quer dizer, o usuário não é punido, mas, ao mesmo tempo, você não permite que ele possa ter acesso a isso. Fica uma discussão meio estranha. Então, a legalização passa exatamente pelo fato da pessoa... Como é uma droga muito simples, é uma árvore, né, maconha, é uma árvore pequena, inclusive, a legalização ela faz parte dessa discussão que caminha com a descriminalização. Bom, esse grupo da ONU, ele está mais próximo de partir para uma legalização ou para afirmar mais essa política de descriminalização? Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Esse início de discussão, ele passa por uma série de outras discussões. É o que a ONU chama de discussão multidisciplinar, né? Porque o problema da droga, para a ONU e para outras organizações mundiais, deixou de ser um problema exclusivamente de repressão, portanto, um problema de polícia. Ele passa, por exemplo, por uma discussão de saúde pública, porque é evidente que, num primeiro momento, a partir da autorização ou da legalização de um determinado tipo de droga, seja ela a maconha ou qualquer outra droga, nós vamos ter um problema de saúde pública, porque o usuário de droga, ele tem problema de saúde e ele tem que ser tratado desta forma. Ele é um doente e ele, inclusive se for viciado, tem que ser tratado
pela saúde pública de forma, inclusive, rigorosa, porque o problema de um viciado é um problema muito sério. Então, outras discussões vão acontecer, a questão social em relação a onde vai poder se consumir eventualmente esse tipo de droga. No meu caso, por exemplo, eu sou absolutamente contra a droga, nunca experimentei droga e não vou concordar, no meu caso específico, né, que isso seja, por exemplo, consumido em locais públicos, como num restaurante, nem cigarro se permite hoje a discussão, né, eu estou falando a minha opinião, então você imagina a celeuma que isso vai levantar, né, na Holanda, por exemplo, em que é permitido o consumo de droga. Lá existem locais fiscalizados e específicos para o consumo de droga. Nesses locais, que eles chamam de coffee shops, que são os bares onde você pode comprar droga, inclusive com cardápio, com a amostra da droga. E eu estou falando de maconha, de vários tipos de maconha, maconhas plantadas em várias regiões do mundo, e de haxixe, né? Ali você não consome a bebida alcoólica, por exemplo. Você só pode consumir a maconha. O que aconteceu na Holanda? Num primeiro momento, quando se legalizou, houve um aumento inicial do consumo pelos holandeses. Depois isso se estabilizou e hoje não há notícia de que o consumo continue aumentando e, pelo contrário, está diminuindo. Ao contrário do que acontece nos países em que há o rigor e a repressão. A gente percebe, por exemplo, no Brasil, um aumento constante do consumo de drogas. A maconha, principalmente, porque a maconha está comprovado, inclusive no último relatório da semana passada da ONU, a maconha é a droga mais consumida no Brasil. Apesar de ser importante ressaltar, Rocha, que nós vamos ver um problema muito grave, que além do problema do crack, a gente está enfrentando agora o problema da droga sintética. A sintética está chegando com tudo no planeta Terra. Ela é uma droga difícil de ser identificada pela polícia. Eu queria entrar nesse tema da droga sintética daqui a pouquinho. Eu vou ter que chamar um intervalo e retorno em seguida. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Estamos ao vivo e eu volto daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo sobre liberalização da maconha, no programa de hoje, com o convidado Luiz Fernando De Lázari. Eu estou aqui com várias participações no Twitter: Andréa Pires, Leonardo Costa, Paulo Velter, Nina Rodrigues, Luciana Pedroso, Ciane Pedroso, Celso Monteiro, Marcos Clay, Enzo Scaletti, Guilherme Silva, uma turma boa aqui, Labouré Lima. E aí tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: se a liberalização ou a descriminalização podem diminuir o narcotráfico ou isso é só uma questão política? Você acabou de dizer que, e ela também fala aqui, que a Holanda está pensando está mudando de ideia, né, em relação a essa questão. E aí você estabeleceu no bloco passado o paralelo entre a diminuição do consumo na Holanda e o aumento onde é proibido.
que é mais ou menos o que eu estava dizendo aqui, na questão do álcool, da proibição da bebida nos Estados Unidos no começo do século XIX, né? Que houve violência, aumento. Essa proibição, em que medida ela ajuda, facilita a vida do narcotráfico? Não, total, o narcotráfico só existe por conta da proibição. Eu acredito que a partir do momento que você legalize, permita que as pessoas possam produzir isso, vender até se quiserem, né? Mas produzir até para consumo próprio, você liquida, pelo menos no caso da maconha, você liquida o tráfico de drogas. Ah, mas a maconha hoje não é o que gera o grande volume de dinheiro do narcotráfico. Não, ela é sim, porque hoje, a semana passada, o relatório da ONU comprovou que a droga mais utilizada no Brasil ainda é a maconha. E muito mais em larga escala do que as outras drogas. Quer dizer, então não há dúvida de que ela dá dinheiro. Eu me lembro na época da secretaria que nós chegamos a ter superproduções, chegou-se a ter superproduções de maconha em safras recordes no Paraguai, onde se comprava um tijolo de maconha por R$50 e isso era revendido em São Paulo por R$600. Você te multiplica isso por negócio. 1.000, por milhares, é um grande negócio, é um negócio que economicamente, para falar a verdade, Rocha, hoje, se todas as polícias do mundo fossem eficientes a ponto de acabarem com o tráfico de drogas, nós íamos ter uma crise, um crash mundial sem precedentes na história. O tráfico de drogas e o tráfico de armas hoje movimenta estimativas de alguns anos já atrás, algo em torno de $1 trilhão por ano. Isso é mais do que a indústria petrolífera. Portanto, há uma economia que gera em torno do tráfico de drogas e do tráfico de armas muito grande, e por isso as dificuldades, inclusive, de se tratar o tema de forma adequada, né, de se tratar o tema de forma técnica. Quando, por exemplo, você vê representantes dessa estatura, né, discutindo a legalização da maconha, é evidente que eles não estão falando isso, como eu disse anteriormente, para aparecer. Porque existe algum fundamento por trás disso, né? E é uma discussão difícil de ser enfrentada. Olha né? aqui, se for... Imagina um político brasileiro hoje tratando desse assunto. Eu sou um político em atividade, que quer se eleger na próxima eleição, quer ser prefeito de Curitiba ou governador do Paraná na próxima eleição. Não, eu sou a favor da liberação da maconha. Você pode saber que ele está trucidado eleitoralmente com a circunstância que se coloca hoje essa discussão, que eu acho equivocada. Você falou de político, falando disso, entrou aqui o Francisquini. E, aliás, eu quero trazer o Francisquini para participar de um outro programa, exatamente sobre esse mesmo tema, porque nós vamos fazer uma série de 3, 4 programas aí, trazendo médico e tal. Vamos esclarecer, debater esse assunto aqui. Mas o Francisquini entrou aqui e disse o seguinte, para quem não sabe, o Francisquini é ex-delegado da Polícia Federal, não, né? Ele continua é delegado afastado e deputado federal. E está afastado porque foi eleito deputado federal pelo Paraná. Ele diz o seguinte, a legalização da maconha vai diminuir a violência ou homicídios? Pergunta. E se a resposta for não, então o que ganha a sociedade com isso? Não, eu acho que ela diminui o tráfico de drogas, sem dúvida. A operação, por exemplo, no Morro Carioca, do Morro do Alemão, teve aquela grande encenação, né? Mas aquilo teve como resultado o quê? O que foi divulgado ali de apreensão? A apreensão de 2 toneladas de quê? De que droga? Da maconha. Quer dizer, a maconha era uma das geradoras de renda daquele grupo que dominava aquele morro, que estava fazendo aquelas barbaridades todas. Portanto, não há dúvida de que o tráfico pode não ser o grande alavancador. A cocaína, por exemplo, é uma droga mais cara e, portanto, dá mais dinheiro, né? Agora, depende da escala, né? Nós estamos falando da maconha como uma droga vendida em maior escala, é uma droga massificada no Brasil, portanto, ela dá dinheiro para o tráfico. Mas é isso que eu ia perguntar. A impressão que eu tenho... Ou existe, você falou que a ONU já disse que a maconha é a droga mais consumida. E a impressão que eu tenho é que o consumo dessa droga ela não se dá nas camadas mais populares da sociedade. Não, né? Pelo contrário. Nós temos aí um contingente absurdo de gente consumindo droga na classe média e na classe sem alta. Dúvida, sem dúvida. É que são pessoas que... Qual a razão, o motivo que você teria para levar um sujeito desse para... Primeiro, viu, Rocha, é importante deixar bem claro aqui que eu não estou especificamente defendendo, eu estou argumentando, colocando os argumentos das pessoas que defendem. Esse é o objetivo do nosso bate-papo. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra a droga, eu não tenho interesse nenhum em legalizar a droga, acho que nós estamos tratando de segurança pública e o tráfico de drogas. Agora nós estamos falando também de
políticas de repressão de sucesso do mundo. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, qual é a polícia mais conhecida, mais renomada e mais tida como eficiente do mundo? É a polícia de Nova York, né? É o tal do New York PD, que é famoso, Sim. tudo quanto é filme de Hollywood, é referência mundial. Lá se gasta em torno de 50 bilhões de dólares por ano com segurança pública, exclusivamente na cidade de Nova York. E tem dados que identificam, por exemplo, que boa parte da cocaína produzida no mundo é cheirado em Nova York. Aí eu fico me perguntando, então compensa gastar os 50 bilhões de dólares por ano no combate ao tráfico de drogas? Ele está sendo eficiente? Para a sociedade é justo que se faça isso, que se jogue essa quantidade de dinheiro para combater o tráfico de drogas e não tenha resultado? É isso que nós estamos conversando, é isso que nós estamos debatendo. Eu acho que passa por isso a discussão que essa comissão global de combate às drogas está fazendo com a sociedade, né? Quer dizer, é proveitoso, é justo que se gaste tanto dinheiro, tanto recurso. Eu te falei, por exemplo, como secretário de Segurança, concentrei os esforços na minha gestão de combate ao tráfico de drogas. Era o nosso principal objetivo, era policiamento comunitário e combate ao tráfico de drogas, além dos inúmeros projetos que nós tínhamos, né, em andamento, todos conhecidos pela sociedade. Mas, enfim, eu fico me perguntando, o número de consumidores só aumentou porque só aumentou o número de droga apreendida. Portanto, mais droga apreendida, mais consumidores. Então, adianta você reprimir? Essa é a grande discussão. Né? Quando você fala, vai diminuir o número de homicídios ou vai diminuir o número... Não, você vai diminuir o número de traficantes. Eles vão, obviamente, mudar de ramo. O criminoso, o bandido, vai continuar existindo. Você acabando com o tráfico, você vai acabar com o tráfico daquela substância. É como enxugar gelo. Basicamente essa é a conclusão que a ONU está chegando. Hoje o que se faz é enxugar gelo, não há dúvida nenhuma. Agora, eu volto a dizer, existem números que demonstram claramente que a maconha é a droga mais consumida no Brasil, é uma droga que está gerando lucro e recursos para o crime organizado. Tanto isso é verdade que no Morro do Alemão a droga que foi apreendida foi a maconha. Não foi cocaína, não foi crack, foi a maconha. Agora, você acha que se, vamos criar uma hipótese aqui, fosse permitido o uso da maconha, você acha que as campanhas que nós temos feito no Brasil e no mundo contra o uso de cigarro, contra o uso de bebida, elas produziriam os efeitos em relação à maconha que elas produzem em relação ao álcool e ao cigarro, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, muito mais racional. Esses 50 e tantos milhões aí, se fosse investido em uma campanha, né? Bilhões... Eu acho muito mais racional, muito mais lógico que se invista em campanhas de esclarecimento, campanhas de convencimento, campanhas educacionais de um modo geral, de combate à droga, do que propriamente a polícia. Na verdade, o que a polícia faz é um trabalho que... A gente não tem uma estatística precisa, mas eu me recordo que há 2 anos atrás, pouco mais que isso talvez, a Polícia Federal apreendeu 5 toneladas de cocaína no porto de Paranaguá que estava sendo exportada para a Romênia. O delegado Mesquita, que fez um brilhante trabalho com a sua equipe, eu não sei se o Francisquinho estava envolvido nisso também, acho que ele já estava em São Paulo, mas o delegado Mesquita, junto com a sua equipe, apreendeu 5 toneladas de cocaína saindo do porto de Paranaguá e indo para a Romênia. Então, assim, a polícia fica, na verdade, fazendo esse trabalho de enxugar gelo e gastando dinheiro, recurso, tempo, né, numa política repressiva que eu entendo equivocada. Eu acho que é mais coerente você, por exemplo, né, em relação ao Paraguai, por exemplo, a gente sabe que a maconha que é... Praticamente toda a maconha que é consumida no Brasil, hoje ela é plantada no Paraguai. E eu sei disso porque existe um laboratório vinculado à USP que faz essa análise, a análise da droga apreendida e a análise de onde ela foi, identifica a origem. E é praticamente toda ela plantada no Paraguai. Então por que não vamos fazer um tratado internacional, uma conversa com o Paraguai, para que lá se puna e se reprima quem está plantando, por exemplo, que é o que essa comissão global está prevendo. Agora, ficar prendendo o consumidor, proibindo que ele faça isso, faça aquilo, você joga essa pessoa para o mundo da clandestinidade e muitas vezes muito próximo da criminalidade. Muito bem, vamos a mais um intervalo. E eu volto em seguida. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Eu vou para um intervalo bem rápido e volto em seguida.
Voltamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Luiz Fernando De Lázari, nosso convidado de hoje. Bom, então, a leitura que a ONU fez, nós podemos, para fechar o programa, estamos caminhando para o final do programa, é de que efetivamente a orientação que ela vai estabelecer para esses estados nacionais pelo mundo afora é de que a solução vai ser a liberação do... Não, eu acho que ainda não, Rocha. Acho que eles não chegaram a essa conclusão, não. Essa comissão é uma comissão global que foi criada para sugerir para a ONU essas medidas, mas assim, não vejo que essa discussão... Bom, a comissão vai fazer essa sugestão para a ONU. Se a ONU vai ou não acolher isso é um outro... O que a ONU discute de forma muito intensa é o combate ao crime organizado. E é evidente que quando você discute o combate ao crime organizado no mundo, você tem que discutir o combate ao tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas e o tráfico de armas são as principais atividades do crime organizado. O crime organizado funciona como holding, ele tem várias atividades, não é uma só. Às vezes tem posto de gasolina, hotel, cassino, bingo, e tem também tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, enfim, é uma holding, né? Funciona como uma holding. E quando você discute isso, você tem que discutir efetivamente medidas de combate ao tráfico de drogas. E o que eles estão sugerindo é que essas medidas repressivas à maconha, por exemplo, não estão funcionando. E isso é fato. O Francisquinho entra de volta aqui, te dá parabéns pelo apoio que você deu ao GAECO na tua gestão na Secretaria de Segurança e por ter criado o Extinto Samurai. Foi Extinto Samurai? E Extinto GAECO também, porque, na verdade, o GAECO, hoje eu estive a semana passada visitando o GAECO, aqui ele está bem carente de recursos humanos. Tem lá 4 ou 5 policiais, quando na minha época chegou a ter 30, por exemplo, aqui em Curitiba, né? Então houve realmente, e o Samurai também foi extinto, infelizmente. Para te perguntar sobre... Eram 2 forças de combate ao tráfico de drogas muito intensas. Ele pede para te perguntar sobre o corte de 40% do orçamento da PF. Você está sabendo alguma coisa? Não estou acompanhando. Isso é assunto da Polícia Federal e eu não estou acompanhando. Eu acredito que deve ser uma medida de contingenciamento dentro daqueles 50 bilhões que o governo federal cortou no começo do ano aí por conta de uma eminente crise econômica. Bom, em relação à questão, como é que você imagina que pode ser se a ONU caminhar nesse rumo, se ela chegar à conclusão de que efetivamente tem que caminhar para liberar o uso de droga, como é que você acha que... Aqui várias pessoas se manifestaram no Twitter, libera só maconha, todas as drogas, que cenário você pode imaginar? Eu acho que o modelo bem avançado hoje é o modelo de Portugal. É um modelo que talvez seja a melhor referência para o mundo hoje. A liberalização, a descriminalização total do uso de qualquer tipo de droga. Quer dizer, o usuário de droga, ele não é punido. De forma nenhuma. Você não permite o comércio. Não permite o comércio. Vai punir o usuário. Isso. E a partir daí você tem que começar a estruturar medidas de combate ao tráfico. Quando você fala Portugal, também é muito mais fácil de você discutir, porque é um país pequeno, com uma população pequena, enfim, que tem um nível socioeconômico relativamente alto, um nível educacional alto. No Brasil, por exemplo, é uma situação completamente diferenciada, né? Agora, os usuários de maconha no Brasil, eles têm um nível socioeconômico e educacional alto. Você sabe que hoje a droga, o próprio crack, que muitas vezes as pessoas dizem, não, crack é a droga da pobreza, né? Já mudou essa realidade, viu? E primeiro que ela não é uma droga tão barata como se diz, porque uma pedra de crack custa de 5 a 10 reais, dependendo da época. Só que o viciado e todas as pessoas que consomem drogas se transformam em viciadas muito rapidamente, ela não consome uma pedra por dia, ela consome 5, 10, tem casos de 20. Então aquilo que era 5 reais passa a ser 50, passa a ser 100 e começa a ficar caro. Então assim, hoje a droga está disseminada em diferentes classes sociais e principalmente a maconha, que é uma droga que sempre foi de uma classe social média para cima. Nós tivemos aqui no Twitter várias manifestações sobre a questão relacionada ao internamento compulsório de usuário. O que você acha disso? Eu acho razoável. Hoje já existe, né, por decisão judicial, o internamento compulsório no Brasil. Se você é comprovadamente um viciado, a justiça pode determinar que você seja internado e tratado até
até a sua cura, entre aspas, né? O que talvez estejam querendo discutir é, sem a ordem judicial, o próprio Estado, que foi o que o Rio de Janeiro anunciou agora, né? O governador do Rio de Janeiro anunciou que as crianças que forem encontradas consumindo drogas, crianças e jovens talvez, elas serão imediatamente internadas para tratamento, sem a decisão judicial. Eu acho razoável que o Estado tome essa atitude, só que tem que ser legalizado. Por enquanto, isso não é legal no Brasil, né? Agora, uma pessoa que é viciada, ela é doente, né? E essa doença pode gerar consequências graves a ela e a outras pessoas. O Amaury Leprevot entra aqui e coloca uma questão interessante que várias pessoas, en passant, tinham falado dela, que é o problema da tributação da droga. Certamente, se isso vier a ocorrer, a droga será tributada Sem tão dúvida. ou pior do que o cigarro, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, como é tributada nos países em que ela é legalizada. Vai ser tributada pesadamente, se você comercializar. Agora, quando você fala em legalizar, você fala também em plantio para uso, né? Quer dizer, as pessoas vão, na verdade, a maioria das pessoas vão investir, vão plantar isso em casa, né? O Nélio Morlotti entra aqui. Agora, triste do país, hein, Rocha, que pretende ganhar dinheiro com o comércio da droga, lógico, né? Não tem cabimento. Ele fala aqui de Serviço 181, Projeto Povo, Patrulha Escolar, Geoprocessamento, ações que deram certo. Certamente era alguém que estava mais vinculado ao governo. Trabalhava com a gente, provavelmente. Né? Mas, na verdade, são políticas acertadas de segurança pública que viraram referência para o Brasil. A gente lutava muito com o problema da mídia, né? Porque a segurança pública é muito fácil de você falar, é diferente de você falar de um problema de economia ou de um problema educacional. A segurança você mostra ali um crime que acontece todos os dias em todos os lugares do planeta Terra e está passada, está identificada a mensagem da violência. Então você mostra um corpo estendido no chão e aquilo se transforma muitas vezes numa situação imediata de mensagem negativa, né? Então, agora os números que o governo que eu participei revelaram são números muito impressionantes. Vou te dar um número muito rápido, por exemplo, de prisões. Quando nós assumimos, nós tínhamos cerca de 5.000 presos em delegacias de polícia e mais ou menos uns 7.500 em penitenciária. Nós saímos do governo com mais ou menos 16 mil presos no sistema penitenciário, triplicamos o número de presos no sistema penitenciário e mais ou menos 15 mil presos em delegacias de polícia. Aí você vai perguntar, bom, é que vocês não construíram delegacia? Não, nós construímos, sabe quantas delegacias não penitenciárias? Construímos 10 penitenciárias novas. Nós construímos, além das penitenciárias, celas modulares. Mas nós praticamente triplicamos o número de prisões dentro daquele ciclo, né, Rocha, de cumprimento de pena e soltura. Cumprimento de pena e soltura. Mesmo assim, o rendimento da polícia foi muito impressionante. E isso não significa que as coisas tenham, enfim, caminhado como a gente esperava. Muito obrigado por ter aceito o convite e vindo Eu aqui para debater isso com a gente. E você que esteve comigo até agora, que participou no Twitter, no blog, muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima semana. No próximo domingo nós estaremos com mais um Jogo do Poder aqui. Uma grande semana a todos. Exatamente a sua necessidade. Vem